Ok, pessoal? Dá uma continuação aí. Então, o exemplo particular é d2x de 2x, né? Deu 2, ddx deu 2. Muito bem. Ora, até agora sem segredo. A próxima também não tem segredo. A derivada do produto de funções, tá? Da soma de funções. Então, a derivada da soma. Soma de funções, né? Ou seja, a derivada da função soma, né? Bom, como fica? Mesma coisa, tá? Se f e g são funções deriváveis, né? Se f de x e g de x são deriváveis, então, como fica? Duas notações. Vamos escrever primeiro a soma, tá? Então, a derivada f mais g, linha, notação de... Isso, de Newton, né? É o quê? Aê! Fácil assim? Fácil assim mesmo, tá? Derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos usar outra notação? D dx de f mais g, ou, melhor ainda, vamos escrever a fórmula já. Você ficaria assim, ó. A própria fórmula da f de x, a expressão dela, mais a g de x, como é que fica? Fácil assim, ó. Derivada da f mais a derivada da g. Mais uma vez, pessoal, sendo um pouquinho chato aí, né? O que significa isso aqui? A soma de funções define uma nova função, então faz sentido perguntar da derivada dela. Aqui tem duas afirmações. Primeiro, a derivada existe, tá? Ela existe, senão não faz sentido isso. E qual é o valor dela em cada x? É o valor da derivada da primeira mais o valor da derivada na segunda. Então a função derivada da soma é a função derivada dessa mais a função derivada dessa. Ou seja, a função soma dessas duas funções aqui. Ok, pessoal? Vamos ver um exemplozinho aqui? A gente está caminhando para entender os polinômios, né? Cada vez mais perto. Falta nada agora, tá? Juntando tudo a gente já entende. Vamos ver aqui. Então aqui vem um outro exemplo, né? Exemplo. Vamos pegar duas funções lá. X ao quadrado mais 2x, tá? Então essa é a nossa função aí. A gente quer entender a derivada dela. Então quanto é que dá a derivada em relação a x dessa função aqui, pessoal? Ó, vou usar a notação de Leibniz. Por quê, pessoal? Parece que eu sou fã da notação, né? Tá, eu gosto dessa notação porque dá pra gente ir direto ao ponto. A gente já escreve a função, já escreve a derivada e vai pra frente, tá? Se a gente for tentar escrever f de x é isso, g de x é isso, confunde. Vocês estão começando agora, então fica mais confuso ainda. Então, vai direto nas fórmulas, depois a gente vê o que é cada letra aí, né? Tá? Vamos direto ao ponto, ó. Derivada da soma, como é que fica? Fica a derivada pela regra aqui, ó. Tá? Pela regra aqui. Derivada da primeira, que é x ao quadrado, em relação a x, mais a... Isso! Tá vendo como é fácil? Tem segredo. Derivada de 2x, né? Vamos escrever para cá, senão não cabe. Para cá, ó. Ops. Vamos usar aqui mesmo, ó. Derivada de x ao quadrado dá quanto? 2x. E a derivada de 2x acabamos de fazer, dá 2 em relação a x. Então aqui fica derivada de x ao quadrado, que dá 2x, mais a derivada de 2x, que dá 2. Tá? Então, a derivada da soma de funções é a soma das duas derivadas. A derivada dessa é 2x e a derivada dessa é 2. Fácil assim? Fácil assim mesmo, sem segredo algum. Tá? O que mais, pessoal? O que mais? Vamos ver. Próximo é a derivada do quociente, não, do produto, tá? Ó, mas eu vou deixar um exercício de participação porque é uma promessa que eu fiz, né? Que eu falei que vocês iam entender a derivada de qualquer polinômio, tá? Qualquer função polinomial. Então, olha só, que legal. Vamos fazer um exemplo mais simples, né? Um exercício mais simples e depois a gente faz um pouquinho mais elaborado. Então, exercício, tá? Exercício. Esse aqui vale uns pontinhos de participação, tá? Qual vai ser o exercício? Fácil assim, ó. Letra A. Calcula para mim essa derivada aqui, ó. D dx de
x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1. Tá? Calcula essa derivada. Como, pessoal? Como? Quer ver? Vou pôr mais um aqui. Pronto. Como? Bom, derivada da soma, soma das derivadas. Então vem. Derivada dessa, mais derivada dessa, mais derivada dessa, mais derivada dessa. Dessa aqui, regra da potência. Foi a segunda regra que nós vimos. Então fica 3x ao quadrado. Derivada dessa é a constante vezes uma função. Então sai a constante. Fica 2 vezes a derivada de x ao quadrado. Quanto é que dá? Dá 2x. Então fica 2 vezes 2, 4x. Derivada dessa, derivada da identidade. Foi o primeiro exemplo, o segundo exemplo que nós vimos, aplicado. Está em vermelho aqui, né? Só voltar o vídeo aí. Dá 1. Derivada de constante. Foi o primeiro exemplo. Dá 0. Então a derivada dessa aqui, resposta, vai ficar 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Acabou, tá? Só isso. Repare que essas contas são rápidas e breves, então conforme o tempo passa, a gente tem que ser capaz de fazer elas praticamente de cabeça, porque logo virão outras funções, outras derivadas mais elaboradas, né? Tá? Pessoal, já que nós estamos na vibe aí, nós já vimos a derivada de soma, potência, multiplicação por constante, a gente está no ponto de ver derivada de qual função polinomial, tá? Então, se f de x igual... Vou escrever uma função polinomial, ela é grande, então vou escrever melhor aqui, ó. Se... Como é que a gente escreve uma função polinomial, pessoal? Assim, ó. A n é o primeiro coeficiente. X a n mais segundo coeficiente. Nós já vimos isso aqui, né, pessoal? Desde a primeira aula. E vocês viram isso no ensino médio, então não tem segredo, tá? A potência do x é o índice do coeficiente, tá? Então, A1, x a1, primeiro coeficiente, mais a potência zero, coeficiente a zero, tá? Então, se a i pertence aos reais constante, né? Constante, com a n diferente de zero, tá? Então, pegue constantes reais com a n diferente de zero. Essas constantes têm nome, chama coeficiente do polinômio, né? Tá? E aqui são as potências dele. Então, a variável é a variável x, isso aqui é chamado de função polinomial, né? Tá? Então, se a função é polinomial, verifique qual que é a derivada de f de x no ponto x. É uma fórmula, né? Tá? É um caso geral desse aqui. Então, o que você fez aqui, você vai repetir na fórmula geral. Isso é uma constante. Nós combinamos que seria uma constante, onde a primeira é não nula, né? Vezes uma função. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Usa isso, tá? Vai ficar uma constante vezes uma potência. Você vai usar, sai a constante da derivada, fica a derivada da potência. Fica n x a n menos 1 mais... Próximo, fica n menos 1 vezes esse constante, x elevado a n menos... Isso, n menos 2, assim por diante, tá? Então, seguindo esse raciocínio, você vai verificar que a derivada de qualquer polinômio ou função polinomial de grau n, onde n é a maior potência do polinômio, chamada de grau do polinômio, né? É da forma a n x a n menos 1. Vou escrever mais aqui, sem preguiças, né? Vai ficar aqui, ó, sai essa constante, fica a n menos 1 vezes, desce o expoente, aqui, fica n menos 1 vezes x, subtrai 1 no expoente, fica n menos 2. E assim vai. E assim vai somando até chegar no A1x. Fica 1, desce expoente, fica 1 vezes x elevado a zero, porque aqui é a identidade, né? Tá? Aqui é a identidade, A1x. Derivada de A0. Derivada de A0 é constante, então acaba aqui. A derivada disso é dada por esse novo polinômio, cujo grau foi reduzido um grau aqui. Tá? Então, a derivada do polinômio de grau n ficou um polinômio, uma função polinomial de grau n menos 1. Ok? Verifica que isso resolve o item 3, o item A. Né? Basta substituir o AN, que é o A1, por 1, o N é 3, tá? O A2 é 2, com a potência 2, o A1, que é o último aqui, é 1, e o A0 é menos 1, tá? Então, item C, refaça o item A usando a fórmula que você obteve aqui, tá? Então, faça o item A usando o B. A fórmula em B. Ok, pessoal? Só para a gente trabalhar com esse exemplo, a gente trabalha com tudo que a gente viu até agora sobre as derivadas durante essa aula, tá? Agora a gente vai passar adiante por algumas um pouquinho diferentes, que é a derivada do produto,
e a derivada da soma de funções. E por último, a gente vai falar da regra da cadeia, que talvez seja a mais importante aí, para a gente entender o conjunto da obra, né? É realmente bastante interessante trabalhar com todos esses conceitos e depois unir eles para entender funções, né? Pois bem. O que mais? Bom, derivada do produto, tá? Próxima regra de derivação, derivada do produto. O que é isso, pessoal? Falando formalmente, a derivada, a função derivada da função produto de funções. Como assim? Como assim? Não é uma função real? Então, o VF de x não é um número? Eu posso multiplicar pela g de x, não posso? Para cada x, isso dá uma nova função. Eu poderia vir aqui e tentar calcular a derivada dela. Vou escrever assim, linha, tá? Então, fx vezes g de x linha. Como é que é a derivada disso? É assim, ó. Eu estou afirmando, tá? Tem que verificar lá no livro, tá? A verificação. Quem tem curiosidade pode ler lá no livro texto. Qualquer livro texto tem essa prova, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É claro que a gente tinha vontade de falar, pô, a derivada da soma é a soma das derivadas, então a derivada do produto é o produto das derivadas. Seria muito legal. Mas é um pouquinho mais complicado, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. É assim que a gente memoriza. Ou escrevendo na notação de Leibniz, dx de f de x vezes g de x é derivada de f dx, no ponto x, vezes g de x, mais a f de x dg dx no ponto x. Beleza? Duas notações para a mesma coisa, tá? A derivada do produto. Vamos ver um exemplo aí? Ou alguns exemplos para a gente se situar no conteúdo aí, né? Situarmos. Ó. Exemplo. Vamos escolher uma função bem legal aí. Que tal a mais simples aí? Tá, pessoal? Vamos olhar para essa função aqui, ó, x ao quadrado. Ok? Pessoal, a função x ao quadrado, a gente sabe calcular a derivada dela, pela regra da potência. Desce o expoente, né? Desce o expoente aqui e multiplica. Mas eu poderia escrever assim também, ó. Isso aqui é como se fosse a função x vezes a função x. Ok? Então, na prática, eu estou pensando que são duas funções aqui multiplicadas, só que elas são iguais nesse caso, né? A própria f de x igual a x e a própria g de x igual a x. Então, eu quero calcular a derivada de x ao quadrado, que é f de x vezes g de x. Só que eu estou pensando dessa modo. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, ao que tudo indica, nós temos duas maneiras de calcular a mesma derivada. Uma pela regra da potência e outra pela regra do produto. A gente espera chegar no mesmo resultado ao final das contas, tá? Então, a gente espera que, independente da regra, a derivada tem que ser a mesma, né? Senão, essa regra não faz sentido. Vamos ver se funciona isso? Então, vamos calcular a d dx do produto, tá? Do produto. Então, vamos escrever de x vezes x. Ó, dessa vez eu vou usar essa notação aqui, tá? Mais rápida. Eu gosto mais, às vezes, de usar essa aqui. A de Newton, né? Então, ó, vou escrever assim, ó. X vezes x, linha. Derivada do produto. Como é que vai ficar? Derivada do primeiro, tá? Derivada do primeiro, ou seja, a função de identidade x, derivada dela, vezes o segundo, que é x, mais o primeiro, que é x. Tá aqui, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira, vezes a derivada do segundo. Primeira, derivada da segunda, que é x'. Quanto é que é a derivada de x em relação a x, pessoal? É 1. Então, vai 1x mais x1. Isso dá x mais x, que é 2x. Então, a função derivada x vezes x', ou derivada de x ao quadrado linha, é 2x. Repare que a resposta obtida aqui é a mesma resposta que nós obtivemos antes, tá? Ou seja, usando a regra da potência. Só que eu usei a regra do produto. É claro, nesse exemplo era trivial, a gente já tinha uma maneira de resolver. Mas logo a gente vai ver outros exemplos onde essa derivada aqui
é necessária, essa regra é necessária, senão a gente não consegue calcular. Quer ver só o exemplo? Por exemplo, esse aqui, ó. Exemplo 2. Tá? 2. Fazer um parênteses aqui, né, pessoal? É o seguinte, quando a gente viu a definição de derivada, a gente viu aquele limite lá. Eu falei, pessoal, esse limite é um pouquinho trabalhoso de calcular. Na verdade, ele pode ser bastante trabalhoso, até muito difícil. Para isso servem essas regras. São bastante regras para evitar ter que calcular aquele limite. Então a gente tem uma maneira esperta de fazer isso aqui, tá? Sem usar aquele limite complicado lá. Então essa coleção de regras, na verdade, facilita a nossa vida, ok? A gente tem que acostumar com ela. Pega esse exemplo então, ó, vou escrever como uma anotação de Newton aqui. Eu gosto, no produto eu gosto dessa anotação, fica bom, fica mais rápido, ó. X, porque senão tem que pôr esse monte de D aqui, né? Então, x cosseno x. Ok? Linha, derivada disso. Vamos entender o que está acontecendo? Essa função aqui, ó, é a f de x. E essa aqui é a g de x. Ok? Então, a derivada do produto é derivada do primeiro e segunda mais a primeira derivada da segunda. Derivada dessa vezes essa mais o contrário. Então, vamos fazer isso? Então, isso aqui é igual a derivada da f, que é x linha, vezes o segundo, que é o cosseno x, mais a primeira, que é x, derivada do cosseno x, que é cosseno x linha. Ok? Vamos lá? Derivada de x em relação a x. Quando eu ponho linha, é derivada em relação à própria variável, que é x, né? Então dá a função identidade, a derivada dela dá 1. Cosseno x, mais a primeira, que é x, derivada do cosseno. Tá? A derivada do cosseno, pessoal, é menos seno de x. A gente já viu isso na primeira aula de derivadas. Primeira aula, volta lá, primeira aula de derivadas, a gente vai ver as principais derivadas. Essa é uma delas, tá? Funções trigonométricas. Então isso aqui deu quanto? Deu cosseno x menos x seno de x. Só isso, não tem segredo, pessoal, não tem segredo. Memoriza. Derivada das funções, produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Acabou, nada mais, ok? Vamos adiante então. Se a gente tem a derivada do produto, será que tem a derivada do quociente? E tem, viu? E tem. Ou seja, já que tem a derivada do produto, que tal a gente falar da derivada do quociente? Próximo exemplo, a derivada do quociente aqui. Como sempre, vamos ser um pouquinho cri-cri, né? O que significa isso aqui? É a derivada da função quociente de funções, né? Tá? Então, a regra é a seguinte. Se, vou escrever de padrão aqui. Se f e g são deriváveis, são funções reais deriváveis, e g de x é diferente de zero, então faz sentido eu falar da função quociente. Então faz sentido falar disso aqui, né? O que é f de x sobre g de x? Faz sentido, né? Ok? Tudo bem. Mas a afirmação que eu quero é usar a regra de... Isso. Regra de quociente, tá? Vamos escrever na notação de Leibniz primeiro. De Newton, né? Ó, qual que é a regra, pessoal? Um pouquinho diferente da outra. A outra era, do produto é a derivada da primeira, segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Aqui é o contrário. É derivada da primeira vezes a segunda, menos, tá? Troca o sinal aqui. A primeira derivada da segunda. Tem um preço a pagar, tá? Tem que dividir pela segunda ao quadrado aqui. Ou seja, derivada do numerador vezes o denominador, mais o numerador, derivada do denominador, tudo isso ao quadrado. É menos, quer dizer, né? Ok? É só isso. Eu não vou nem escrever na notação de Newton, de Leibniz, porque vai ficar um monte de D aqui. Vai ficar D aqui e tal, vai ficar grande. Deixa assim, tá bonito assim, tá? Vamos usar ela para ver os exemplos.
É claro, g de x nunca é zero para todo x, tá? Então isso aqui não tem problema com o denominador, né? Bom, quer ver um exemplo? Exemplo. A gente sabe disso aqui, ó, que dx de x a menos 1, pela regra da potência, isso é menos 1 vezes x, subtrai 1, fica menos 2. Ou, posso escrever assim, menos 1 sobre x ao quadrado. Por que a gente sabe disso? Porque a gente viu a regra da potência, foi a segunda regra, terceira regra que a gente viu nessa primeira videoaula, né? Mas tem outra maneira de fazer isso aqui, tá? Posso fazer assim, ó, usando isso aqui. X a menos 1 é 1 sobre x, né? Então, o que eu quero é calcular a derivada pela regra da potência da função 1 sobre x. Vou escrever assim, ó, notação de Newton, tá? Será que dá o mesmo resultado? Vamos ver? Aqui deu menos 1 sobre x ao quadrado, né? Vamos escrever aqui, ó. Aqui deu menos 1 sobre x ao quadrado. E agora? Vamos usar essa regra, ó. Então, quem é a f e quem é a g? A f, nesse caso, é a função constante. F de x igual a 1, constante, tá? A g é a função f de x igual a x, tá? É a função f de x. Opa! G aqui, né? G. Repare no seguinte, pessoal. A função no denominador só é zero quando x é zero. Então, zero não está no domínio da função. Então, não tem problema nenhum. Nós combinamos isso lá nas primeiras aulas, né? Então, pela fórmula aqui, o zero não existe. A gente não vai calcular a derivada no ponto zero, né? Bom, vamos calcular essa derivada f de x sobre a g de x. Pela regra, derivada da primeira, então a derivada de 1, tá? Mas quanto é a derivada de 1? É zero, que é uma constante. Primeira regra da aula passada, da primeira videoaula. Vezes a segunda é x. Menos a primeira. Quem que é a primeira? É a 1. Derivada da segunda, derivada de x em relação a x, deu? Vou escrever assim só para a gente entender, tá? Depois a gente simplifica. Dividido pelo... Quanto? Isso! AG ao quadrado, né? Ok? Vamos adiante. Como fica aqui? 0 vezes x, 0. 1 vezes a derivada de x em relação a x. Quanto é que dá? Dá menos 1 vezes a derivada de x em relação a x, que dá 1. Dividido por x ao quadrado. Opa! Parece que isso deu menos 1 sobre x ao quadrado. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? É óbvio que esse modelo aqui, essas regras são consistentes, né? Então, são duas maneiras distintas de calcular a mesma derivada, mas a resposta é a mesma, ok? É isso aí, pessoal. Derivada do quociente é só isso. Não tem segredo. Assim como tudo que nós fizemos até agora, não tem muito segredo não, tá? São só regrinhas mesmo que a gente tem que aprender a usar. Vamos fazer o seguinte? Vamos misturar tudo? Que tal? Vamos misturar tudo isso aqui num balaio de gato aí? Quer ver só? Para a gente aprender a fazer contas. Calcula essa aqui então, ó. Exemplo 2. Calcula a derivada em relação a x dessa função aqui, ó. 3x ao quadrado mais uma fração, ou função quociente aí, né? X sobre cosseno de x. Opa! Agora ficou bom, hein? Vamos usar um monte de regra, ó. Derivada da soma, pela regra lá, é a soma das derivadas. Então vai ficar dx de 3x ao quadrado. Ah, mas mudou a notação. Verdade, estou usando a notação de Newton. Tem problema. Se quiser usar de Leibniz, só apaga aqui. Quer dizer, essa é de Leibniz. Se quiser o de Newton, põe a linha aqui, tá? Aí fica uma linha aqui, não tem problema. Eu vou usar essa notação agora. Mais a derivada em relação a x de x sobre o cosseno de x, né? Quociente. E aí, pessoal? Por que eu estou fazendo esse primeiro passo? Pela regra da soma, né? Vamos usar diferentes regras aqui, tá? Aqui, ó, nós temos o produto. Então, nós vamos usar aqui qual regra? A regra do produto. Por constante, né? Produto. Pode ser essa também, do produto comum, mas por constante é mais rápido ainda. Produto por uma constante. Se você usar a regra do produto de duas funções, pensando que essa é a função constante, vai chegar no mesmo resultado. Mas vamos usar do produto por constante. Ou seja,
a terceira propriedade que nós vimos na aula, né? E aqui, qual regra nós vamos usar? A regra essa aqui, ó, quociente. Vamos lá então, como é que vai ficar? Aqui é fácil, né? Pela regra do produto, aqui vai ficar 3 derivada em relação a x da função x ao quadrado. Isso eu sei. E essa aqui, pessoal, aí tem que usar aqui. Está escrito aqui, tá? Vamos ver, será que cabe aqui? Acho que cabe, né? Ah, tá muito apertado, hein? Ó, vou resolver essa primeira aqui já, ó. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado? 2x vezes 3 dá 6x, né? Vamos escrever isso? Dá 6x. Mais, agora sim. Vamos usar essa regra aqui, ó. Quem é a f? Está em cima. A g, denominador. É claro que o cosseno aqui não é zero. Então, o x não pode ser múltiplo de π sobre 2 mais k vezes π, tá? Em radiano. Ou seja, cosseno de π sobre 2 é zero, cosseno de 3π sobre 2 é zero. Esses caras eu não quero. Fica implícito aí na nossa conversa, tá? Derivada da primeira. Derivada de x em relação a x, dá 1, né? Vezes a segunda, que é cosseno x. Menos a primeira, que é x, derivada do denominador. Qual é a derivada do cosseno? Acabamos de falar no exemplo anterior, né? É menos seno, né? Tudo bem? E aí? Dividido por... Isso aqui ao quadrado. Então fica cosseno ao quadrado de x. Ou cosseno de x ao quadrado, como queira. Assim é o cosseno ao quadrado de x, tá? Bom, parece que acabou o problema já. Por quê? Vai ficar 6x... Ó, vamos separar essa fração aqui, né? Como o denominador é comum, posso escrever essa fração e essa fração. Cosseno sobre o cosseno ao quadrado simplifica. Fica 1 sobre cosseno, tá? 1 sobre cosseno de x. Aqui tem um menos com menos, vai virar mais. X vezes seno de x. X vezes o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Cruzes. Grande, né? É verdade, a resposta ficou um pouco extensa, né? Isso é normal, tá? Normal. É claro que agora a gente vai trabalhar com funções e a derivada às vezes vai ficar cada vez mais extensa. É normal. Às vezes parece que a resposta é maior que a pergunta, né? E de fato é, né? Nesse caso, por exemplo. Ok? Mas está tudo certo, sem problema algum. Pessoal, eu vou chamar a atenção aqui. Então, ó, veja, aqui nós usamos a regra da soma, do multiplicação por constante, regra da potência para calcular a derivada de x ao quadrado e a regra do quociente para calcular isso aqui. Ok? Vou chamar a atenção de vocês no seguinte. Quando a gente viu lá as funções trigonométricas, faltou eu comentar sobre as funções secante e cossecante, e tangente também, tá? E cotangente. Olha só que interessante. Na verdade, essa derivada aqui eu poderia escrever assim, ó. Essa função 1 sobre cosseno tem um nome na função trigonométrica, a gente chama de função secante, tá? Então, na verdade, isso aqui é a função secante de x. E essa função aqui, ó, seno sobre cosseno é a tangente. Então eu poderia escrever assim, ó, x... Separa só o seno sobre o cosseno. Aqui tem dois cossenos, ó, cosseno vezes cosseno ao quadrado. Só que seno sobre cosseno é tangente, por definição, pessoal. Tá? Volta lá na parte de trigonometria, na primeira parte da disciplina do primeiro semestre, você vai ver que a função sobre seno sobre a função cosseno é a função tangente, ok? Vai sobrar um 1 sobre cosseno aqui ainda. Só que 1 sobre cosseno é secante, então isso aqui é tangente vezes secante. É isso que eu queria falar. Tá? Que tem várias maneiras de escrever essa resposta. Uma maneira é essa aqui. Então isso aqui é 6x secante x mais x tangente x secante x. Ok? Muito bem. Ora, o que acontece, pessoal? Essas funções trigonométricas têm as derivadas de um modo interessante. E a gente consegue deduzir essas derivadas aqui, por exemplo, dessa e dessa, tanto da tangente quanto da secante, só usando essas regras aqui, ó. Essa aqui, derivada do quociente do produto. Quer ver só? Vamos deixar de participação isso, tá? Vamos aprender a usar essa regra para deduzir essas funções trigonométricas. Bom, guarda essa resposta aqui, ó. Memoriza ela, salva o print. A gente vai voltar nesse exemplo daqui a pouco, tá? Nesse aqui, ó, derivada de x sobre cosseno x. Essa parte aqui, ó. Nós vamos voltar nela daqui a pouco como exercício de participação, para a gente treinar um pouquinho. Antes, vamos fazer uns exemplos das funções trigonométricas usando essas regras aqui, para a gente entender o assunto. Então vamos trabalhar um pouquinho nelas, tá? Guarda a regra do quociente. Vamos falar um pouquinho das derivadas de funções trigonométricas. A gente faz esses exemplos, depois voltamos e continuamos
trabalhando com a regra da cadeia. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu vou deixar de exercício aqui, mas eu vou começar com um exemplo. Tá? Exemplo. Ora, o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, ó, que a derivada da função seno, seno' de x, que é a derivada da função seno, é isso. Muito bem. E a derivada da função cosseno? Isso, tem um menos aqui, tá? Aí. É só isso. Agora, olha só. Por outro lado, a gente sabe a definição, tá? Definição. A função secante de x é, por definição, 1 sobre o cosseno de x, tá? A função cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Todo mundo lembra, né? E a função tangente de x é o quê? Seno sobre cosseno. Não é mesmo? É sim. Claro. Todo mundo sabe disso, professor. Bom, mas eu tenho uma pergunta. E quanto é a derivada da secante de x? Aí é outra conversa, né, pessoal? Ó, eu vou escrever assim, ó, secante de x linha, tá? Aqui, se eu quiser, eu poderia escrever assim, ó, seno de x linha, ou seno linha de x, tá? E aqui também, cosseno de x linha. Eu vou escrever assim. Vocês me perdoem, às vezes porque eu sei que f' é a função linha, e eu sei que a função f é a função seno x, então às vezes ao invés de eu escrever assim, ó, seno x linha, eu escrevo seno linha de x. Às vezes eu escrevo dx da função seno x, né? Às vezes eu escrevo d seno x dx. Tá vendo? Parece uma bagunça, tá? Vocês me desculpem, é um hábito. Não é só meu, isso aí você vai ver no livro, às vezes o autor escreve, nem percebe, né? Está escrevendo assim, dx seno x, dx seno x, usa a notação de Leibniz, Newton, então, com o tempo a gente pega o jeito. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no atendimento aí, que às vezes eu cometo essas gafes aqui de não explicar esses detalhes, tá? Mas fica combinado aí que se tiver um linha em algum lugar, porque é a derivada da função que está aqui. Ou em colchete, ou a própria função. Mesma coisa aqui. Formalmente, o modo certo de escrever é dx da função entre colchete. Mas às vezes a gente escreve d seno x aqui. Escreve como se fosse uma fração, né? Porque a gente entende que é a função derivada, então passa por cima desses detalhes. Não é fração, tá? Não é fração, derivada é outra coisa. Lembra uma fração, mas não tem nada a ver com fração, ok? Então vamos lá, pessoal. Voltar aqui, né? Derivada da secante x', ok? Então, pessoal, olha só. A derivada da secante, a secante não é 1 sobre cosseno? Então vamos escrever assim, 1 sobre cosseno de x derivada, ok? Ora, é uma função sobre outra função, então a gente vai usar essa regrinha aqui, ó, fx sobre g de x, onde g está aqui, né? Qual que é a regra, pessoal? Todo mundo sabe, né? Porque a gente está careca de saber. A derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, que é o cosseno, menos a primeira, que é 1 derivada do cosseno, que é menos seno x, sobre a segunda ao quadrado. Então, cosseno de x ao quadrado. Ó, eu vou escrever assim, tá? Só para a gente se situar. Depois eu vou escrever de outro jeito. 0 vezes cosseno dá 0. Menos com menos dá mais seno x. Então vai ficar seno x sobre cosseno ao quadrado de x. Ó, isso e isso é a mesma coisa. São maneiras diferentes de escrever a mesma função, tá? Cosseno ao quadrado de x. E agora? Eu vou fazer assim, ó, vou escrever assim, ó, seno de x, isso aqui é a mesma coisa que escrever seno de x sobre cosseno, porque o cosseno é de fração, vezes 1 sobre, o que é uma fração, então aqui é cosseno vezes cosseno, conserva a primeira fração e mantém a outra, esse produto dá a mesma fração, tá? Isso aí vem lá do ensino fundamental, né? Ok? Cosseno sobre cosseno é a tangente, então isso aqui é tangente de x, e 1 sobre cosseno, tá aqui, é a secante de x. Então, só usando a regra do quociente, a gente deduziu que a derivada da função secante é tangente vezes secante. Legal, né? E facinho, né? Vamos guardar isso aqui? Guarda aqui. Muito bem. Que tal fazer uns exercícios de participação com a função cossecante e a tangente, para a gente ver quais são as derivadas? Tá? Então, exercício de participação.
Que exercício, pessoal? Esse aqui, ó. Usa a regra do quociente para verificar que, primeiro, a derivada... Ó, não vou nem escrever assim, vou usar a notação de Newton mesmo, tá? Que a derivada da... Se eu fiz a da secante, agora vocês fazem a da cossecante. Então, a derivada da cossecante... Meu Deus. Melhorar essa escrita aqui. Tá, essa aqui, ó. Derivada da cossecante de x, linha. Tá, é muito parecida com a da cotangente. Não, da secante. Só que tem um sinal de menos e onde é tangente fica cotangente. Onde é secante fica cossecante. Então, põe o co na frente aqui de todas essas fórmulas e um sinal de menos. Então, fica menos a cotangente de x vezes a cossecante de x. Só isso, tá? Verifica aí. Usa essa regra aqui para verificar isso. Não escreve na forma de fração e usa a regra do quociente. O que eu ia chamar vocês a atenção? Ah, claro. Pessoal, essas derivadas aqui a gente tem que saber, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de integral. A integral é o processo inverso. Você sai daqui para chegar nessa função. Cancela a derivada. Então, se lembrar dessas fórmulas ajuda a gente a calcular as integrais lá mais rapidamente. Vocês vão ver que vai dar umas integrais longas também. Então, é sempre bom a gente estar com essas expressões da memória, né? Praticar. É por isso que tem esses exercícios de participação, para você já ir praticando. Ok? Então, para a aula, faz esse aqui. Vou deixar mais um para vocês, tá? Deixar mais dois, que é de prêmio, de brinde, tá? Calcula para mim a derivada da tangente de x, tá? Tangente de x, a derivada dela. Quanto é que vai dar a derivada da tangente? Eu nem lembro mais, tá? Vou olhar aqui na fórmula. Se eu não me engano, é secante mais tangente. Deixa eu olhar. Mentira, secante ao quadrado, né? Então, a derivada da tangente de x dá secante ao quadrado de x. Aproveita a vibe e já faz também a derivada da cotangente. Cotangente de x, derivada. Sabe que legal que vai dar? Ela vai dar a cossecante ao quadrado de x. O que é cossecante ao quadrado? É a cossecante vezes a cossecante. Tem um precinho a pagar aqui, que tem um sinal de menos, tá? Quando aparece cossecante e cotangente, sempre aparece um menos aí. Como é que eu vou calcular isso aqui? Fácil. Usar a regra do quociente que eu acabei de escrever aqui, né? Usa ela que você vai entender por que vale essa regra aí, tá? Vale essa fórmula da derivada da cossecante. Vamos mais adiante um pouco? O que eu queria falar? Sim, e tem 3 aqui. Lembra que eu falei que tinha um exemplo aqui que a gente ia voltar? Vamos voltar nele agora? Lá no exemplo anterior, nós queríamos calcular a derivada da função. Se eu não me engano, era x ao quadrado, algo assim, né? Mais x sobre cosseno de x. Não foi isso? Acho que era algo assim, né? Bom, enfim. Acho que era 3x ao quadrado aqui, né? 3x ao quadrado. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Prova para mim que isso aqui é verdade, ó. Primeiro, não tinha um x sobre cosseno x, então prova o seguinte, que x sobre cosseno x linha, ou seja, a derivada da função quociente, a gente já sabe calcular pela regra do quociente, né? Mas podemos escrever assim também, ó. Isso aqui, eu sei que é x vezes 1 sobre cosseno de x, não é mesmo? Linha, derivada. Mas isso aqui, pessoal, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre cosseno é a secante, é 1 sobre cosseno. Então isso aqui é a mesma coisa que a derivada de x vezes a derivada da secante de x, ok? X secante de x. Calcula essa derivada, então, usando a regra do produto, tá? Então, use isso aqui, né, asterisco. Use a regra do produto para calcular asterisco, né? Use a regra do produto para calcular asterisco. Tá? Então calcula essa derivada aqui, asterisco, usando a regra do produto. Ah, mas que resultado tem que dar?
A gente já sabe, porque a gente já fez essa conta aqui agora há pouco, né? Tá? Esse resultado aqui tem que dar o que tinha dado anteriormente lá. Ok? Usa a regra do produto. Como é que a gente pode fazer? Usando a regra do quociente ou a regra do produto, mas o resultado tem que ser o mesmo. Qual que é a derivada da secante? Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Mas a derivada da secante está aqui. É tangente x, secante x. Então usa essa fórmula que já está aqui dentro. Tá? Mais a regra do produto. Por último, usando esse item aqui, o que você vai fazer? Quatro. Participação. Use a regra da soma e o item 3, o anterior, para calcular o que é a derivada em relação a x, de qual fórmula? De 3x ao quadrado mais x sobre cosseno x. Eu já fiz essa conta no quadro, então a sua resposta tem que dar a mesma que a gente tinha feito um pouquinho anteriormente, né? Tá? Regra da soma, derivada dessa mais derivada dessa, nós já fizemos. E a derivada dessa é exatamente o que você vai fazer no item 3 aqui. Então, só juntar tudo e tem que dar a mesma resposta que nós tínhamos anteriormente, tá? Então, isso é para a gente trabalhar com as propriedades e perceber que há diferentes maneiras de calcular uma derivada, usando diferentes regras de derivação aí. Tudo é conveniente conforme a sua necessidade. Pessoal, vamos fazer o último item aqui da nossa videoaula, que é a parte de regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia, ela tem um enunciado um pouquinho estranho, mas é de fácil entendimento. Só precisa praticar um pouquinho. E ela é importante porque a gente precisa dela para calcular a derivada de função composta. E na vida real aí, você sempre decompõe às vezes uma função como compostas de outras funções, quando a função é meio elaborada. E cá entre nós aí, modelos de sistemas aplicados, em geral, tem uma função um pouquinho elaborada. Então, é necessário entender a regra da cadeia. Tá? A última regra é importante, vai ganhar um nome próprio, que é a regra da cadeia. Regra da cadeia. O que chama regra da cadeia, hein? É porque ela tem um efeito que parece efeito em cadeia. Vocês vão ver daqui a pouco. Olha só, vou começar com um exemplo. Olha para isso aqui, pessoal. Ó. Considera esta expressão aqui. A função y igual a x ao quadrado mais 2, tudo isso elevado à quinta. Ok. Você está vendo que aqui tem duas coisas acontecendo. Primeiro, eu tenho uma função, que já é polinômio, elevada a outra coisa. Então, parece que eu estou compondo dois processos, duas funções. E é verdade, tá? Exemplo, essa função é a composta. O que é a composta? É a função composta. Tá? A função composta. De u de x igual a u à quinta. Opa, vou escrever diferente. É assim, ó. De g de u igual a u à quinta com f de x igual a... Vou escrever assim, ó, igual a u de x, a mesma função, que eu vou escrever como sendo a função x ao quadrado mais 2. Entendeu? Não entendeu? É isso aqui que eu quero dizer. Ou seja, eu estou dizendo que a função y é a função composta de g com f, tá? G bola f. Isso aqui é o que a gente chama de função composta, tá? Função composta. É como se tivesse uma função dentro de outra função. Espera aí que a gente já vai entender, tá? Função composta. Às vezes a gente escreve assim, ó, g, lê-se, g bola f. A gente lê assim, g bola f, tá? Função composta de g com f. Vamos entender melhor isso aqui, pessoal. Ó, eu vou usar essa decomposição. Vou escrever g de u para dizer quem é a primeira função. Não é a quinta potência, então eu escrevo u à quinta. E vou escrever f, na verdade, u de x, que é a letra que está aqui dentro, ó, é uma função de x, que é x ao quadrado mais 2. Olha só o que eu estou querendo dizer. Y não estou dizendo que é a composta. Na verdade, isso aqui significa que y de x é
a g bola f de x. Mas o que é essa bola? Essa bola nada mais é do que por um parênteses aqui. Tá? Então, em cada número x, a imagem y de x é a g na imagem da f de x. O que é isso? É isso aqui, ó. Pega a fórmula da g e põe a função f aqui. Quanto é a função f, pessoal? A função f é x ao quadrado mais 2. Então, fica x ao quadrado mais 2. Ok? Mas o que a função g faz? Ela pega o que está dentro dela e eleva à quinta potência. Então, isso aqui nada mais é do que x ao quadrado mais 2 elevado à quinta. O que eu espero de você? Vamos esclarecer as expectativas. Eu espero que você, ao olhar para uma expressão como essa, enxergue de antemão quem é a potência, a primeira função, e quem é a outra função que está compondo. Tá? Aprenda a decompor uma função entre outras compostas. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não calcula a derivada. Precisa saber. Ok? Então, olhamos para a função y de x e decompomos ela como duas funções, a g e a u. Tá? Posso até esquecer essa f. A g e a u aqui. Certo? Legal? Beleza. Tudo bem. Então eu vou enunciar a regra da cadeia e a gente volta nesse exemplo. Tá bom? Vamos enunciar a regra da cadeia? O que a regra da cadeia diz? Tá? Então essa é a regra da cadeia. Ó. Se f e g são deriváveis, ai, tá feio, hein? São derivar com e y é igual a composta g bola f, então, olha o que diz a regra da cadeia, pessoal. Diz o seguinte, que a derivada da função y em qualquer número x, ou a função derivada de y, é a derivada da g, que eu vou escrever g' de u vezes a f' de x. Onde u é uma u de x. Ok? Onde u é, na verdade, o valor da função f no ponto x, tá? F de x. Confuso? Nada, nada. Só tem um monte de letras sobrando aqui, logo a gente vai dar um jeito de diminuir essa quantidade de letras. Tá? Então, ó, a derivada da composta é a derivada da primeira na variável dela, ou seja, a derivada em relação a u, vezes a derivada da função f na variável x. Tem muita informação num símbolo só, pessoal. Tá? Aqui eu estou dizendo que, obviamente, a derivada da g existe, senão não tinha como calcular, a derivada da f existe, né? Estou pedindo isso. Isso afirma que a derivada da y também existe e é o produto das duas derivadas, onde o u é o f de x, ok? Tem muita informação aqui que pode aparecer na notação de Newton, de Leibniz, e que não está aparecendo na notação de Newton. Quer ver só? As informações que estão aqui ficam melhor evidenciadas quando a gente escreve assim, ó. O que é isso aqui? Não é dy dx? É, tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a derivada de y em relação a x em cada ponto x é a derivada da g de u, que eu vou escrever como sendo dg du no ponto u, vezes a derivada da f no ponto x, que é df dx. Sabe o que é curioso? É que não é verdade isso, mas parece que é uma fração, né? Você corta, fica dg dx aqui, né? Ok? Vou escrever nessa forma aqui, que é a mais clássica, ó. Dy du df dx. Ok? Ok, é como se, em certo sentido, fosse uma fração, né? Se eu pudesse cortar opa, aqui, escrever melhor, vou escrever assim, ó, du dx, para fazer a alusão aqui, tá? Então, dy dx, que é y', é g' de u, que é a mesma coisa que eu pensar em como se fosse a função y em função de u, então dy du, vezes o du dx. A gente vai trabalhar com isso aqui daqui a pouco e a gente já vê como isso funciona, tá? Então, essas são duas maneiras de escrever a mesma regra. O que eu estou dizendo é que a derivada da composta é a derivada da principal função em relação à variável dela. Vocês imaginam que isso aqui é uma letra u, chama de u, vezes a derivada da letra que está dentro da função que está aqui dentro em relação a x. Só isso. Tá? Ou escrevo nessa forma aqui, que é a notação de Newton e notação de Leibniz. Confuso? Um pouco, mas a gente já vai dar um jeito nisso. Vamos voltar nesse exemplo aqui, pessoal? Então, eu vou deixar essa notação. Então, a G é o A quinta, né? E a F é isso aqui.
u à quinta e, vou simplificar aqui, vou escrever assim, u de x é x ao quadrado mais 2. Então a gente não quer a derivada da y, então a gente quer o quê? dy, vou usar essa notação, eu gosto dela, tá? dy dx. Mas o que é dy dx? Bom, segundo o que nós falamos, o que eu vou fazer? Y não é isso aqui? Então eu vou chamar sempre, eu vou circular aqui, ó, pra gente entender. Sempre que a gente estiver trabalhando, eu vou circular aqui, ó, e vou dar um nome. Essa aqui, ó, eu vou chamar de u, tá? Então o que está dentro eu chamo sempre de u, assim que faz, tá? Então você escreve dy du vezes du dx. Só que du dx, u não é isso aqui, ó, u não é isso aqui, então eu vou substituir, usando a notação de Leibniz aqui, ó. Vai ficar du da função y. Mas quem é y? De u é a fórmula que está a geral aqui, ó. Troca a letra u na função, tá? Então fica u à quinta vezes du dx. Mas quem é u, pessoal? Escreve d dx separadinho, põe a u aqui dentro do colchete. A u é x quadrado mais 2. X ao quadrado mais 2. Muito bem, é só isso, tá? Onde u é x quadrado mais 2. Essa é a regra, olha lá, ó, dy dx, está aqui, é a função toda, dy, y em função de u, ou seja, ddu de u à quinta, nesse caso, vezes o du dx, tá? Ou assim, você pensa que a g de u é essa aqui, que é u à quinta, então fica g' de u, nessa notação, que é a derivada de u à quinta, vezes a f' de x. São duas maneiras de escrever a mesma coisa, ok? Então, como eu digo para vocês, aparentemente é um pouco confuso, mas logo ganha forma e fica fácil de entender. Vamos passar adiante aqui, ó. Quanto é que dá a derivada em relação a u da u à quinta? Dá 5 vezes u à quarta, vezes a derivada disso aqui. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 2 é 0. Acabou? Não acabou, tá? Por que não acabou? Porque u é x quadrado mais 2. Então tem que substituir o u aqui, porque a função começou na variável x, não na variável u. Então volta na letra u, fica 5 vezes x ao quadrado mais 2, elevado à quarta, vezes 2x. Tá? Ou, simplificando aí, fica 10x vezes x ao quadrado mais 2, elevado à quarta potência. Tudo bem, pessoal? Fácil? Fácil, sem problema algum. Se eu quiser usar a notação de Leibniz, eu posso, tá? Posso usar outra notação também, ó. E outra maneira de escrever que é assim, ó. Bom, na verdade tem duas maneiras. Ao invés de eu ficar carregando um U aqui, eu posso colocar tudo numa fórmula só. Eu gosto de fazer isso, geralmente rende mais, tá? Ao invés de escrever isso aqui, eu prefiro fazer assim, ó. Escrevo isso aqui, ponho um tracinho, afirmando a vocês que eu quero que o U seja x ao quadrado mais 2. Isso aqui é comum, essa notação também, tá? Então eu escrevo ddu de u à quinta, onde u é x ao quadrado mais 2 vezes a derivada do que está aqui dentro ainda, né? Então aqui eu tenho que deixar claro que u é x ao quadrado mais 2, tá? Deixar claro aí na expressão. Isso é uma maneira de fazer, né? Uma maneira de carregar a notação para não ficar falando conteúdo. A outra notação estava aqui, ó, apaguei. A notação de Newton. Como é que eu escrevo ela? A mesma coisa. É simples, eu só escrevo assim, ó. X quadrado mais 2 elevado à quinta. Se eu quiser, eu posso pôr um linha aqui fora, tá? Como é que fica? Fica a derivada de u à quinta linha. Tá vendo que aqui eu escondi uma informação? O que esse linha diz? Que é a derivada em relação a u. Ela aparecia aqui, ó, dy du, ó, d quinta a u. Aqui ela está omitida, mas fica claro que ainda é a u, porque é a única variável que aparece dessa forma. Vezes, repete essa aqui, só que nessa notação. Vezes o que está dentro. Quanto que é o que está dentro? É x quadrado mais 2. Põe um linha aqui também, se quiser, tá? Aqui fica omitido, mas a linha significa derivada em relação a x, tá? Ó, derivada em relação a x. Essa notação omite um pouquinho de informações aí, mas sem problema algum, sem maiores prejuízos. Derivada de u à quinta regra da potência dá 5u à quarta vezes a derivada de x quadrado mais 2, que é 2x. Onde u também é x quadrado mais 2. Então substitui o u lá. Então isso aqui fica igual a 5. Vamos juntar aqui, ó, 2x vezes 5 dá 10x, né? Propriedade comutativa e associativa, né? 10x vezes, aqui u à quarta dá x quadrado mais 2 elevado à quarta. É só isso mesmo.
sem segredo nenhum. Então, duas notações diferentes, você agora vai adotar a notação que você mais gosta, mais que é familiar, que fica mais agradável para você, mas tem que conhecer todas as duas, tá? Às vezes a gente usa uma ou usa outra. Então, pessoal, com isso a gente encerra aí essa parte de regra da cadeia. Eu vou deixar um exercício de participação para vocês treinarem a regra da cadeia. Acho que é importante isso, sabe? Treinar essas regras, essas propriedades. É vantagem, só vantagem. Senão a gente depois não consegue fazer o restante do curso. A gente vai usar isso aqui para entender as funções, tem que entender bem como calcular isso aí, tá? Bom, exercício de participação. Valendo uns pontinhos aí, umas horas de frequência, né? Exercício, participação. Qual é a questão? Primeiro, verifique que a derivada em relação a x da função x à quarta, vamos usar a notação de Newton. Como fica? Eu vou pensar um pouquinho que isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a x de x ao quadrado. Não é o quadrado do quadrado? Então, vamos tentar usar agora a regra da cadeia, tá? Como é que fica a regra da cadeia? A u é essa aqui, ó. Escrevi de outra cor. Então sempre, ó, a primeira função eu vou chamar de u, tá aqui, tá? Então fica ddu da função u ao quadrado, ok? Onde u é a x ao quadrado, eu vou deixar essa informação aqui. Vezes d dx, tá? Então a derivada da de fora, vezes a derivada que está dentro. De dx de x ao quadrado, ok? Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Derivada de u em relação a u dá 2u, onde eu quero que u seja x ao quadrado, vezes a derivada de 2x, que dá 2x, ok? E aí, o que você conclui disso? Tá? Segue adiante aí e vê que isso aí é verdade. O que mais? Tem 2. Faça a mesma coisa para essa função aqui, ó. D dx de 1 sobre x, que é igual a d du de 1 sobre u vezes du dx, onde u de x é a função x. Ou seja, isso aqui é a composta da função identidade com ela mesma, eu poderia pensar, né? Ou se eu quiser escrever, eu posso escrever assim, a composta da função u a menos 1 com a função inversa, ou seja, a função 1 sobre u vezes du dx. Só que a gente sabe calcular isso aqui, da função u a menos 1. E pela regra da cadeia isso segue imediatamente, tá? Isso aqui, é claro, é trivial pela potência, mas eu deixei isso aqui só para vocês verem como a regra da cadeia, ela naturalmente apareceria na função identidade, só que é algo, né, imediato, né? Du dx dá 1 e a derivada disso aqui a gente tem que usar a regra e substituir u de x igual a x, tá? Vai chegar no mesmo resultado que tinha que chegar antes. E só isso que eu quero garantir para vocês. Pessoal, então agora a gente, com a regra da cadeia, está quase apto já a passar adiante, que é empregar as funções, as derivadas, para entender as funções e depois entender as funções para modelar problemas aplicados, né? Muito bem, então até a próxima aula, até o próximo atendimento.